Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques do Mundo em Sua Casa de hoje. População destrói casa de homem suspeito de matar vizinho. Suspeito de jogar bomba em casal postou ameaças na internet. Prostitutas de Belo Horizonte têm aulas grátis de inglês para se preparar para a Copa. Prefeito fecha a cidade para avaliar gastos. Governo descarta racionamento de energia. Hacker publica dados pessoais de Genuíno, Delúbio e Dirceu. Governo venezuelano adia a cerimônia de posse de Hugo Chávez. E o Vila Nova perde mais um jogador por falta de pagamento. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. 72. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, mais da metade das obras está atrasada. O estado de São Paulo, MPF decide investigar Lula. Correio Brasiliense manobra adia posse e segura Chaves no poder. Valor econômico, obras em descompasso dão prejuízo de 2 bilhões de reais à União. Estado de Minas, de bolsos cheios. Jornal do Comércio, músicos boicotam a folia. 0 hora, presos do semiaberto vão usar tornozeleira eletrônica. Brasil Econômico, governo e empresas insistem que não existe risco de racionamento. Diário da Manhã, o Vale quanto pesa no poder. O Popular, Goiás é o terceiro em mortes por dengue. Agora são 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador em exercício, José Eliton, visita hoje as cidades de Quirinópolis e Goianésia para entregar benefícios à população. O governador em exercício chega a Quirinópolis às 10 horas. A agenda em Goianésia será cumprida no período da tarde, a partir das 3 horas. Ontem, o governador José Eliton esteve na cidade de Posse. Vários benefícios foram entregues durante a solenidade no auditório José Antonino da Silva. Das 10 ordens de serviço, 4 tratam das rodovias da região Nordeste, com pavimentação, manutenção e reconstrução de importantes rodovias da região e também da pista do aeroporto de Posse. A cidade também foi contemplada com a expansão de mais 1.000 vagas para os cursos de qualificação do Bolsa Futuro. O programa Banda Larga Popular, que garante o acesso à internet com um custo abaixo de R$ 30, também vai ser implantado. O governador fala do empenho em diminuir a diferença entre as regiões do estado. A região Nordeste é uma região importante do estado de Goiás, tem um potencial econômico muito forte e nós incluímos no planejamento estratégico de crescimento do estado a diminuição das diferenças regionais. O governador Marconi tem uma sensibilidade profunda com essa região. Nós estamos aqui hoje a prestar contas das nossas ações ao longo desses 2 anos, a metade do mandato, dando satisfação ao cidadão desta região. Estamos lançando também um importante pacote de investimentos aqui nesta região. Diversos municípios serão beneficiados hoje com habitação para ser construída em cada um desses municípios, com recursos na área de saneamento básico, com recursos na área de pavimentação rodoviária, na área de pavimentação urbana e na construção de um parque de diversões nessa cidade, a exemplo do Mutirama, na escala naturalmente que comporte nessa cidade. 3 ordens de serviço determinam a construção de casas populares nos municípios da região.
José Eliton também participou da solenidade de passagem do comando do 17º Comando Regional da Polícia Militar. O tenente-coronel Luiz de Jesus da Silva assumiu a unidade. E também foram entregues medalhas de mérito policial. Ainda ontem, o Comando Regional recebeu mais de 40 viaturas do governo. Em seu discurso, o governador fez questão de destacar os investimentos em infraestrutura feitos nestes 2 anos. No final da manhã, José Eliton visitou as obras de ampliação do sistema de esgoto, que vai atender 97% da população de Posse. A obra vai custar ao todo cerca de 6 milhões de reais. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h06. Prefeito Paulo Garcia discute prioridades para esse segundo mandato. O prefeito Paulo Garcia se reuniu pela primeira vez com os novos secretários que já foram anunciados. O encontro aconteceu no Paço Municipal e, de acordo com o secretário de governo, Osmar Magalhães, teve como objetivo discutir as metas e prioridades para os próximos anos. Nós já temos aí as prioridades, por exemplo, no campo da limpeza de Goiânia, onde a Comurg e os órgãos afins já estão trabalhando na questão de limpeza, inclusive no final de semana, e garantindo com que a normalidade possa ser restabelecida. Nas demais áreas, na educação, preparar o processo para que o ano letivo possa iniciar-se normalmente, com as matrículas realizadas. Na área da saúde, as preocupações fundamentais na prevenção, especialmente da dengue, que é uma realidade no Brasil hoje, e aqui em Goiânia não vai ser diferente. Então, para cada área, o objetivo traçado específico de cada secretaria. O secretário disse ainda que as pastas que ainda estão vagas devem ser anunciadas nos próximos dias e negou que o PMDB esteja insatisfeito com a perda de espaço na composição do governo. Não há perda de espaço, há um equilíbrio muito grande na composição, há uma responsabilidade muito grande de fazer com que os partidos que estiveram na aliança possam governar juntos. A composição ela é técnica, ela é política, e todos os partidos estão sendo contemplados no processo, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista técnico. 9 pastas ainda estão vagas. Uma delas, a Agência Municipal do Meio Ambiente, deve mesmo ser ocupada pelo ex-prefeito Pedro Wilson, do PT. Outras 4 devem ser ocupadas por vereadores. Os mais cotados são Paulo Borges, Célia Valadão e Denício Trindade, do PMDB, e Charles Bento, do PRTB. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Tribunal de Justiça pode sepultar a CPI da contravenção. A CPI que investiga possível envolvimento de autoridades com a contravenção e contratos da Delta e da Gerplan foi instalada em maio do ano passado. Mas em agosto a comissão foi proibida pela Justiça de investigar contratos entre a Delta e prefeituras. Isso levou a Procuradoria da Assembleia Legislativa a entrar com recurso para poder ter acesso às contas das administrações municipais que tiveram contratos com a empreiteira. No dia de hoje, o Tribunal de Justiça julga esse recurso e define o futuro da CPI. O presidente da comissão, o deputado Hélio de Souza do DEM, está otimista quanto a uma decisão favorável. Nós acreditamos que a Justiça vai suspender a liminar que nos impede de fazer investigações nas prefeituras goianas que têm contratos com a Delta. Logicamente, que entendemos que isso é muito importante, porque há a necessidade que haja um esclarecimento à opinião pública se houve ou não atos ilícitos. E sem uma investigação, paira a dúvida e, infelizmente, não se consegue uma realidade que possa contemplar o que pensa a opinião pública goiana sobre esses contratos. Se realmente a decisão do tribunal for realmente permitir à Assembleia continuar as investigações, vai dar um novo fôlego à CPI? Eu entendo que sim, e para tanto nós já pedimos uma prorrogação que deverá estender aí praticamente mais 90 dias, e se suspendendo a liminar, nós teremos acesso a todas as documentações de prefeituras goianas com a Delta, para que a gente possa ter uma noção exata se houve ou não atos ilícitos, se houve ou não atos de improbidade administrativa. E só é possível com a liberação desses documentos. Deputado, mas existem indícios de irregularidades nesses contratos entre Delta e algumas prefeituras? É necessário que se faça uma análise crítica, que
Ocorrendo mais de 30 prefeituras que têm contratos, nós procuramos fazer aqueles que correspondem aos maiores contratos, envolvendo somas muito altas, em torno de 300 milhões de reais. Na mira da CPI estão as contas bancárias de 5 prefeituras, Goiânia e Anápolis, administradas pelo PT, Aparecida de Goiânia pelo PMDB. Todos os prefeitos dessas cidades foram reeleitos. Também deverão ser investigadas as administrações das prefeituras de Catalão, que na gestão passada era administrada pelo PMDB, e de Águas Lindas, administrada pelo PT. Se houver autorização por parte da Justiça, já se sabe que poderão ser convocados para depor o empresário Fernando Cavendish, que era presidente da Delta quando foi deflagrada a Operação Monte Carlo, e o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Agora são 7h11. Ex-deputado Padre Ferreira assume diretoria da Metrobus. O ex-deputado estadual Padre Ferreira assumiu nesta terça-feira o cargo de diretor administrativo da Metrobus, substituindo Hugo Dourado. Padre Ferreira sabe que enfrentará desafios, como a possível instalação do VLT. De acordo com ele, a equipe da Metrobus está trabalhando em projetos para melhorar as condições do transporte coletivo em Goiânia. A expectativa da população goiana é muito grande, até porque se torna necessário já em Goiânia há muitos anos que haja interferências, grandes interferências no trânsito, seja com viadutos, seja com veículos mais rápidos de transporte coletivo, seja com vias expressas exclusivas para o transporte coletivo, de maneira que tudo aquilo que foi empreendido para melhorar o transporte e mobilidade urbana, eu penso que tem que contar com o nosso apoio, porque hoje essa é a grande demanda da capital de Goiânia e também das grandes cidades e das médias cidades que enfrentam um problema gravíssimo com relação ao número de veículos e com relação à mobilidade urbana. Padre Ferreira afirmou também que a Metrobus não descarta a formação de parcerias, inclusive para beneficiar a região metropolitana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Governador em exercício faz balanço sobre Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento. O governo de Goiás lançou no final de 2011 o Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, PAI, do estado de Goiás. O maior objetivo desse projeto era condensar as ações que seriam tomadas pelo governo nos próximos anos. Mais de um ano após o seu lançamento, o governador em exercício, José Wellington, faz um balanço e aponta quais ações do PAI já foram colocadas em prática. Nós investimos ao longo do final de 2011 e 2012 aproximadamente R$1,5 bilhão na área de pavimentação rodoviária, é o maior programa de pavimentação rodoviária em curso no Brasil. Já reconstruímos mais de 2.000 quilômetros de estradas, investimos valores significativos no saneamento básico, buscando universalizar tanto o fornecimento de água tratada quanto a coleta de esgoto nas residências dos diversos municípios do estado de Goiás, e o PAI condensa também ações nas áreas finalísticas do estado, ou seja, na educação. Nós fizemos o Pacto para a Educação, pagamos o piso nacional aos professores, estamos reformando simultaneamente 700 escolas no estado de Goiás. Estamos adquirindo agora ar-condicionado para dotar as salas de aulas com esse instrumento para dar conforto aos alunos e melhor condição de ensino e, consequentemente, de aprendizado. Estamos adquirindo computadores tanto para os alunos quanto para os professores da rede estadual de ensino, para também melhorar as condições de trabalho e de aprendizado. É uma transformação silenciosa que já dá frutos. Afinal de contas, nós saímos da 15ª posição no ensino médio em relação ao IDEB e saltamos em 2 anos para a 5ª posição. Na área de saúde, fizemos a transferência da gestão hospitalar para as organizações sociais, com o objetivo de dar um padrão à saúde goiana de eficiência que tem o CRER e que tem o Hospital de Anápolis. São 2 hospitais que são referências no Brasil em qualidade de prestação de serviço. E nós já estamos observando hoje, nas unidades da rede estadual que foram transferidas sua gestão para as organizações sociais, uma melhoria significativa no fornecimento de saúde à sociedade. Segurança pública é um desafio monumental que o estado de Goiás tem, mas é um desafio muito específico em determinadas regiões. Dos 246 municípios do estado, nós temos índices altamente positivos em cerca de 220 municípios. Tem determinados municípios que tem 3 anos que não há uma ocorrência policial. Agora, é claro que nós temos problemas na região metropolitana de Goiânia, na região do entorno do Distrito Federal e algumas cidades com maior densidade populacional. Mas de modo que a execução do PAI tem se dado satisfatoriamente. José Wellington também aproveitou a oportunidade para falar sobre as medidas que serão tomadas nos próximos anos. Nos próximos 2 anos nós vamos avançar com a carteira de investimentos que está orçada em R$4 bilhões em todas as áreas da infraestrutura. O olhar do governo do estado é no sentido de modernizar o estado de Goiás, para que nós prossigamos sendo o estado que mais cresce no Brasil. Crescemos muito acima da média nacional, o estado que mais cresce
cresce na produção primária, que mais cresce na industrialização, que mais gera empregos ao longo desses últimos 2 anos. Nós fechamos o mês de outubro, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, com mais de 180 mil novos empregos gerados. São números significativos que colocam o Estado numa posição confortável no cenário econômico nacional. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. O governo voltou a descartar o risco de racionamento de energia no país. No entanto, sem chuva para preencher os reservatórios, a prometida redução nas contas de luz pode demorar mais que o previsto. O verão chegou sem chuva suficiente para recuperar o volume dos reservatórios das hidrelétricas, as grandes responsáveis pela geração de energia no país. Elas estão com menos de 1/3 da capacidade, o menor nível desde 2001, quando o país precisou fazer racionamento. Para agravar a situação, as altas temperaturas só fazem o consumo de energia aumentar, principalmente com o uso do ar-condicionado. O aumento da demanda e os reservatórios vazios levaram o governo a ligar as usinas termoelétricas. Movidas a óleo diesel, elas cobram muito mais caro. No fim do ano, a presidente Dilma descartou uma crise energética e classificou como ridículo falar em racionamento. Ela ainda garantiu que este ano vai ser o de menos impostos e que a conta de luz terá queda de até 20%. No entanto, enquanto as termoelétricas estiverem ligadas, a conta de luz tende a subir. A presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião emergencial hoje para tratar sobre os baixos níveis dos reservatórios de água que podem resultar nos apagões de energia elétrica. Em Goiás, o representante do Conselho de Consumidores da CELG não acredita no racionamento de energia, mas critica a falta de investimento do governo federal. Um relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostra que os reservatórios localizados no Sudeste e no Centro-Oeste, principais responsáveis pela produção de energia elétrica no Brasil, atingiram o nível mais baixo dos últimos 10 anos, 28% da capacidade total. No mesmo mês do ano passado, o nível era de 76%, motivo que levou a presidenta Dilma a convocar uma reunião de emergência nesta quarta-feira em Brasília. Apesar do risco de racionamento, o representante da Federação da Indústria de Goiás, no Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CELG, Henrique Morgue, acredita que as usinas termoelétricas podem resolver o problema da falta de energia. O grande gargalo, no entanto, está nas linhas de transmissão, pois faltou investimento do governo federal. Tendo por base os últimos indicadores da economia goiana, nossa indústria cresce acima da média nacional, mas o momento é de cautela, na visão de Henrique Morgue. Pelo menos os cálculos que o governo nos passa é que as térmicas, elas suportam elas estão calculadas para suportar essa demanda. Então eu não acredito que haja falta, mas como eu lhe disse, nós vamos ter um aumento do custo de energia. Isso é o que nos deixa muito preocupados, desse aumento do custo de energia. O senhor disse que houve falta de investimento do governo federal? Principalmente nas linhas de transmissão. O que nos preocupa muito é a linha de transmissão, que nós estamos vendo grandes apagões aqui, o estado de Goiás está sofrendo muito com o apagão, embora a CELG ainda não recebeu os investimentos necessários. A Eletrobras entrou dentro da CELG, mas não fez os aportes de dinheiro prometidos. Então nós estamos com as linhas de transmissões numa situação muito precária, inclusive nas subestações, o que não está dando o suporte adequado para a indústria, que nós estamos sofrendo muito com falta de energia por isso, principalmente nesse período chuvoso. Estarão na reunião com a presidenta Dilma nesta quarta-feira os integrantes do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, presidido pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Comitê é convocado quando há apagões de grandes proporções, como ocorreu mais uma vez em 2012. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. E nos próximos 15 dias a tendência é chover bastante, o que pode aliviar a crise nos reservatórios brasileiros. A preocupação deve persistir no norte e nordeste, onde, segundo a meteorologia, vai chover abaixo do esperado para a época do ano. Um hacker divulgou ontem uma página com dados pessoais de 3 políticos condenados pelo Supremo Tribunal Federal no processo do Mensalão no fim do ano passado. Os telefones, endereços, e-mails e os CPFs do ex-presidente do PT, José Genuíno, do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, e do ex-ministro, José Dirceu, foram publicados e disseminados na internet através do Twitter. O hacker garante, sem citar quando, liberar outros dados de outros políticos envolvidos no escândalo em breve. Segundo ele, a divulgação foi uma forma de protesto e um meio para que as pessoas conheçam os políticos brasileiros. O governo do Rio de Janeiro declarou que a empreiteira Delta é inidônea.
o que impede a empresa de fechar contratos com a administração estadual. A medida foi tomada 6 meses depois de o governo federal ter anunciado que a Delta estava impedida de firmar contratos para obras federais. Em 2011, investigações da Polícia Federal revelaram a ligação da Delta com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O governo informou que não foram encontradas irregularidades nos contratos da Delta com o Estado, mas decidiu estender a pena aplicada pela União. A empreiteira declarou que só vai se pronunciar depois que analisar o processo. O prefeito de uma cidade em Minas Gerais fechou o município para avaliar os gastos da gestão anterior. Serviços básicos foram suspensos e postos de saúde fecharam as portas. Santa Luzia, uma cidade de mais de 200 mil habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte, enfrenta uma situação complicada. A coleta de lixo, suspensa há 40 dias, ainda não foi retomada. Além disso, a prefeitura da cidade está fechada para balanço. Os 1.900 funcionários comissionados foram exonerados e 18 dos 22 postos de saúde foram fechados pelo prefeito. Carlos Calisto, que assumiu o cargo na semana passada, decidiu suspender os serviços básicos para avaliar os gastos excessivos e reestruturar a prefeitura. Ele ainda afirmou que a administração anterior sonegou informações e que o município está quebrado. O chefe do executivo municipal espera retomar os serviços até o fim do mês. Enquanto isso, os moradores sofrem as consequências. 7h21. O mundo em sua casa. Política internacional. O governo venezuelano adiou a cerimônia de posse do presidente Hugo Chávez por tempo indeterminado. A solenidade estava marcada para amanhã. Chávez está internado desde dezembro em Cuba após passar pela 4ª cirurgia contra um câncer. A oposição pediu que o Tribunal Supremo de Justiça se pronuncie sobre a situação. O grupo defende que novas eleições devem ser convocadas se ele não assumir o novo mandato. 7h22. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Secretaria Estadual de Saúde reforça o trabalho permanente de sensibilização no combate à dengue, quando os casos da doença aumentam com a chegada do período chuvoso. Vamos saber detalhes sobre as medidas preventivas, conversando agora com o Murilo do Carmo, coordenador de controle de dengue e febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia. Bom dia, Gilbonfim. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. De quanto tem sido esse aumento do número de casos de dengue no estado? Certo. No último boletim liberado pela Secretaria de Estado na semana passada, o estado registrou um aumento aí de 26% no quantitativo de casos, né? Isso para estado. Se nós formos olharmos para o município de Goiânia, houve um aumento de 47% de casos. Então isso é preocupante. Esse plano de contingência envolve que ações? O plano de contingência ele foi aprovado na CIB no final do ano passado, mais precisamente em dezembro, e ele contempla algumas ações
de componentes específicos, como vigilância epidemiológica, controle de vetores, a parte de assistência que cuida da rede hospitalar, a parte de educação em saúde. E algumas ações são contempladas nesse plano de contingência que nós podemos citar aí, por exemplo, na área do controle de vetores, seria a aquisição de UBV leve, UBV pesada, que é ultra baixo volume, né? Que é a nebulização, que é o carro fumacê, né? A implantação do LIRA, que é para saber o índice de infestação em alguns municípios que não utiliza dessa metodologia. Então, onde é implantado o LIRA, a gente sabe naquele município a densidade vetorial e pode estar fazendo manejo ambiental. Essa é uma das ações que contempla a parte de controle de vetores. Na parte de vigilância epidemiológica, nós podemos citar aí a avaliação da tendência da doença, já que ela está crescendo agora, desses últimos 15 dias para cá, tem aumentado o número de casos. Então, a vigilância está fazendo uma avaliação da tendência da doença para que possamos sempre estar passando, né? E em relação da área da assistência, que é essa rede hospitalar do Estado, seria garantir os insumos básicos, né? A aquisição de poltronas, de reidratação. Então, sim, são algumas ações que visam, que já foram pactuadas no plano de contingência, que visa aí interromper a cadeia de transmissão, evitando o processo epidêmico. Quais são os municípios que mais preocupam? Olha, os municípios mais preocupantes são aqueles que têm uma densidade populacional mais elevada. Nós podemos citar Goiânia, a própria região metropolitana, Trindade, Aparecida, Senador Canedo. Então, esses municípios que detêm fatores intrínsecos que corroboram para o aumento do quantitativo de casos de dengue, que tem uma densidade populacional maior, são os municípios mais preocupantes para a gente, né? Por causa dessas características do aumento de casos dessa doença, há também a probabilidade de gravidade de casos e consequente óbito, que é o que nós já estamos vislumbrando. Mas em alguns municípios, como Goiânia, as secretarias afirmam que vêm realizando trabalhos preventivos. Por que existe esse aumento do número de casos, um aumento em Goiânia, como o senhor disse, de 45%? Isso se deve a quê? Existe uma característica epidemiológica atual que nós estamos vivendo hoje no estado de Goiás, que é importante, que a gente não pode deixar de falar. É o tipo 4 da doença. Né? Esse tipo 4, a população nunca entrou em contato com ele ainda, ou seja, há uma vulnerabilidade imunológica, ou seja, a população desconhece esse tipo de vírus, né? Então, essa possibilidade das pessoas serem infectadas pelo tipo 4 da doença é maior. Né? Nós temos outros fatores que colaboram expressivamente para o aumento no número de casos, embora haja a prevenção, a promoção de saúde. No caso, aí as chuvas. Nós estamos vivendo nesse período, um período chuvoso, e é um período intermitente. Há chuvas no período da noite e de dia faz sol. E isso para o mosquito é excelente, né? E nós temos aí, com esse período que nós estamos vivendo agora, em 3, 4 dias nós já temos o mosquito adulto circulando. Então é muito pouco tempo para que um mosquito se desenvolva, como eles estão se desenvolvendo, porque a densidade vetorial em Goiânia, no estado, está muito elevada, e de certa forma acaba aí, consequentemente, aumentando o número de casos, até por causa do tipo 4 da doença. Algumas cidades enfrentam um problema com a coleta de lixo. Isso também pode fazer com que o mosquito da dengue se prolifere? Pode perfeitamente. Só que a não coleta do lixo, ela é um fator que colabora para o surgimento de casos, mas não é um fator responsável, significativo para o aumento de casos, né? O que colabora, sim, é o período chuvoso e justamente aí esse tipo 4 da doença. Quem estiver com sintomas da dengue deve procurar uma unidade de saúde? Exatamente. Nós sempre orientamos as pessoas que têm aquela sintomatologia básica de dengue, sempre procurar o serviço de saúde, não deixar agravar, porque dengue é uma doença dinâmica, ou seja, você está bem em um determinado período, em pouco tempo depois você já começa a sentir, ter a gravidade, toda a sintomatologia. Então a gente sempre orienta, teve a sintomatologia básica, febre, dor de cabeça, dor ao redor dos olhos, mialgia, fraqueza, procure imediatamente o serviço de saúde. E sempre nós orientamos também nunca fazer a automedicação. Existem alguns medicamentos que na sua composição
a formulação de ácido acetilsalicílico que não pode ser usado em caso de dengue. As pessoas desconhecem esse caso e acabam aí fazendo uso de medicamentos que são proibidos em caso dessa doença. Então a gente sempre orienta não fazer automedicação e procurar imediatamente o serviço de saúde. Quando se agravar a sintomatologia, retornar ao serviço de saúde imediatamente. Coordenador de controle de dengue, febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde, Murilo do Carmo, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu que agradeço, Bonfim, a Karine e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Obrigada, Murilo do Carmo, falando então sobre o avanço da dengue em Goiás. Alguns municípios, o número de casos da doença tem crescido de forma alarmante. Em Goiânia, nos últimos dias, o número de casos aumentou 45% aqui na capital. Agora são 7h31. Um homem morreu após ser baleado na Avenida Araguaia, no centro de Goiânia, na tarde de ontem. Segundo a polícia, 4 homens roubaram uma joalheria no setor Campinas e fugiram em um carro preto. Com a perseguição da polícia, os ladrões abandonaram o veículo na Avenida Anhanguera, esquina com a Rua 6. Eles fugiram a pé em sentidos contrários. Um dos fugitivos entrou em uma clínica odontológica. No local estavam a dentista, a mãe e a filha dela, além de 2 funcionárias e mais 2 pacientes. O suspeito foi baleado dentro do banheiro da clínica por um policial com 3 tiros na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hugo, mas já chegou morto ao hospital. Os outros 3 envolvidos no assalto fugiram. 7h32. Pacote de leis para reduzir criminalidade foi publicado no Diário Oficial de Goiás. As medidas vão de incentivo aos servidores, reforma e construção de presídios e abertura de mais vagas. Segundo o presidente da Agência Goiana do Sistema Prisional, Edemundo Dias, entre os servidores beneficiados estão os agentes de segurança prisional, que devem receber bônus por mérito, além de uma série de ações como bonificação, materiais ilícitos e entorpecentes realizadas dentro de unidades prisionais. O governo está aumentando, inclusive, a autoestima do próprio servidor. Isso é muito bom. Embora eu acho que o servidor honesto e cumpridor do seu dever, ele é em todas as circunstâncias. Mas é importante, se o governo pune aquele servidor que comete alguma falta, que comete desídia, que não tem compromisso com o serviço público, eu acho que o governo também pode estimular e pode premiar aqueles que se destacam. Eu acho que isso vai melhorar, sim, a questão da segurança pública e a questão da segurança prisional, que tem uma repercussão direta na segurança pública do cidadão. Outro ponto abordado no pacote de leis para reduzir a criminalidade e publicado no Diário Oficial é a assistência financeira em caráter suplementar às unidades de segurança pública existentes em Goiás, por meio de repasses para manutenção, construção, reforma e ampliação de imóveis. O aumento no teto limite de número de vagas para unidades prisionais no estado, passando de 300 para no máximo 800, agradou Edemundo Dias. Nós podemos agora construir prédios que possam abrigar, custodiar até 800 presos. Isso vai ser muito bom, até porque a gente pode buscar recursos dentro do próprio Ministério da Justiça para a construção de unidades prisionais, porque estamos com um déficit de vagas bastante acentuado aqui, em torno de 5 mil. Então, com essa abertura do governo, a gente pode pleitear, junto ao governo federal, recursos para construir mais unidades prisionais de um número maior, que possa abrigar um número maior de presos. As leis ainda dependem de regulamentação por parte do governo e serão especificadas por meio de decretos assinados pelo governador de Goiás, Marconi Perillo. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. Moradores de Trindade ficaram indignados com o assassinato de um homem de 28 anos no setor Samara. Revoltados com o crime, eles destruíram as paredes e o telhado e atearam fogo na casa do principal suspeito, que era vizinho da vítima. Além disso, a população saqueou os móveis e outros objetos que estavam na residência. De acordo com a delegada da Delegacia Regional de Trindade, Sabrina Leles de Lima Miranda, a esposa do suspeito prestou depoimento. A Polícia Civil informou que vai investigar quem são os responsáveis pelo vandalismo na casa. Segundo a delegada, o suspeito continua foragido. Cachorros de raça estão na mira de assaltantes em Goiânia. Ontem, uma mulher teve um cão roubado após sair de uma panificadora. O crime aconteceu por volta das 7h30 da manhã na rua S5, no setor Bela Vista, bairro Nobre da capital. Ao chamar a polícia militar, a mulher descobriu que pelo menos 4 cachorros já haviam sido roubados na mesma rua.
O suspeito de jogar uma bomba caseira em um casal de namorados em Anápolis fez ameaças pelo Facebook momentos antes do crime, segundo informações da polícia. O crime aconteceu no domingo em um cruzamento de duas avenidas bastante movimentadas na cidade. O principal suspeito, segundo a polícia, é o ex-namorado da jovem. Para o delegado Éder Ferreira, o crime foi motivado por ciúmes. Ele não divulgou a identidade do suspeito para não atrapalhar as investigações. O casal está internado em estado grave no Hospital de Queimaduras de Anápolis. A unidade não divulgou o boletim médico, mas segundo a família de Thaís, a jovem teve 50% do corpo queimado e Guilherme sofreu queimaduras de até 3º grau nos braços, tórax e pernas. Os dois estão internados na UTI e não tem previsão de alta. 7h36. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Na direção da felicidade, pelas estradas de surpresas boas. Dividir bons momentos, celebrar a amizade e o sentido da vida que está em cada pessoa. Os caminhos por onde Goiás segue estão em nós, em nossas mãos para escolher. O trabalho, a educação, a segurança e o futuro, as conquistas que desde agora fazemos acontecer. Os caminhos por onde Goiás segue, com realizações e desenvolvimento pra crescer, pra fazer de Goiás o melhor estado pra viver. Um ano novinho se aproxima e seja um 2013 repleto de novos caminhos e muitas conquistas para o nosso estado, para você e toda a sua família. É o que desejam o Detran e Governo de Goiás. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Pela primeira vez, uma brasileira foi eleita a melhor jogadora de handball do mundo. Alexandra Nascimento, de 31 anos, obteve 28% dos votos de representantes da Federação Internacional de Handball, jornalistas e torcedores. Artilheira da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, ela superou 4 concorrentes. 7h38. No Goiás, a expectativa é com relação à chegada de Neto Baiano. A diretoria do Goiás espera apresentar nesta quinta-feira o atacante Neto Baiano. Ontem, o superintendente Marcelo Segurado confirmou a contratação. Disse que faltam alguns detalhes para a chegada do jogador em Goiânia, o que pode acontecer hoje, e também a sequência das atividades, exames médicos, assinatura de contrato, para depois a apresentação do jogador. Quem está treinando normalmente do Goiás é o lateral direito Vitor. A diretoria que está com o grupo praticamente fechado para este início de temporada. Pode anunciar também um outro lateral direito, já que com a confirmação de Vitor, como no elenco não havia um outro lateral, então assim, a necessidade da contratação de mais um lateral direito. O Goiás que vai estrear dia 20 contra o Itumbiara, no estádio Serra Dourada, pelo Goianão 2013. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O atacante Arley, de 38 anos, ex-Goiás, acertou seu retorno ao Paysandu e será apresentado à torcida do Papão no próximo domingo da partida de estreia do Campeonato Paraense deste ano contra o São Francisco no estádio da Curuzu. 7h40, atacante da Coberto é do Cruzeiro. O time mineiro adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador do Internacional. O Cruzeiro não confirmou o valor pago pelo atacante, mas especula-se que seja algo em torno de 3 milhões de reais. Atlético continua treinando forte para o Campeonato Goiano.
Os jogadores do Atlético seguem em ritmo forte de trabalhos físicos em 2 períodos. Em relação a contratações, segue o imbróglio envolvendo o Atlético e o lateral direito Paulo Henrique. O jogador está em Goiânia desde a semana passada, está treinando normalmente com os demais jogadores do grupo, mas até hoje não foi apresentado. A diretoria do Atlético alega que nem todos os resultados dos exames médicos feitos pelo jogador não ficaram prontos e a apresentação só acontecerá depois que todos os resultados estiverem nas mãos do departamento médico atleticano. O meia Jorginho, revelado pelo Vila Nova, conseguiu uma liminar junto à Justiça e já fez exames médicos no Atlético. A informação que a gente tem é que o meia, com essa liminar, pode assinar contrato com o Dragão e a diretoria propôs um acordo de 3 anos. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Os 3 representantes de Goiás na 44ª edição da Copa São Paulo de Juniores entram em campo hoje. O Goiás, líder do Grupo L, que é disputado em Leme, joga às 4 da tarde contra o Guarani do Sergipe. Se vencer e a Lemense faz a preliminar com o Guarani de Campinas, passa para outra fase por antecipação. O Vila Nova, que na estreia empatou em 0-0 com a América Mineira em Guarulhos, pelo Grupo X, volta a campo para jogar contra o Flamengo local às 2 da tarde. E o Atlético no Grupo R, que perdeu na estreia para o Avaí de Santa Catarina por 2-1, busca reabilitação. O rubro-negro enfrenta o Porto Feliz, o time da casa, também às 14 horas. Vila contrata atacante do futebol português. A diretoria do Vila Nova pode anunciar hoje à tarde a contratação de um goleiro e é esperado para amanhã o atacante Riantoni, que estava no Oriente, time de Portugal. O jogador já está acertado com Vila e vem direto de Portugal para Goiânia. A delegação colorada, os principais jogadores, seguem os trabalhos físicos em Caldas Novas e ainda essa semana deve fazer um jogo-treino com um adversário ainda a definir. O departamento jurídico do Vila está entrando com um mandado de segurança para derrubar a liminar que o meia Jorginho conseguiu junto à Justiça para se transferir para o Atlético Goianiense. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A FIFA determinou que Bulgária e Hungria tenham que jogar uma partida sem a presença de torcedores nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. As partidas afetadas pela determinação serão Hungria e Romênia e Bulgária e Malta, marcadas para o dia 22 de março. A Bulgária foi punida após seus torcedores imitarem um macaco durante a partida contra a Dinamarca, no momento em que o jogador Patrick Mitliga tocava na bola no dia 12 de outubro em Sófia. A Hungria levou a punição porque sua torcida cantou hinos antissemitas, viraram as costas para o campo na hora do hino de Israel e ainda gritaram Viva Mussolini e mostraram bandeiras do Irã durante empate em 1-1 com Israel no dia 15 de agosto. Interessante, as 2 partidas eram amistosas. Às 7h44 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. No CRER o atendimento praticamente é personalizado, entendeu? Tudo que você precisa tem um atendimento especializado para você, para sua necessidade. Primeiro que desde quando eu estou aqui até atualmente, praticamente dobrou de número de funcionários. É muita gente. Com o início da maior transformação da história da saúde em Goiás, o CRER recebeu mais investimentos. Sua área original foi triplicada. Novos leitos de UTI e de internação foram abertos. Mais salas de cirurgia e ginásios de terapia foram construídos. Nos últimos 2 anos, o governo de Goiás já aplicou 599 milhões de reais para custeio e investimento nos hospitais e vai continuar investindo, porque é preciso fazer mais. As mudanças para melhor estão só começando. Mas quem precisa dos hospitais do governo, entre eles o CRER, já pode sentir a diferença. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato.
levantamento realizado anualmente pela Defesa Civil Estadual apontou a inclusão de 84 pontos no mapeamento de áreas de risco em todo o estado. Eram 246 e passaram para 330 áreas com possibilidade de serem afetadas por enchentes e alagamentos durante o período chuvoso. Vamos conversar agora com o chefe da Seção de Resposta e Reconstrução do Corpo de Bombeiros, Major Pedro Carlos Borges de Lira. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mundo em Sua Casa. Major, o que levou ao aumento no número de áreas de risco no estado? Gil, na verdade, o que aconteceu é que a maioria dessas áreas que foram ampliadas, houve uma maior fiscalização, um maior monitoramento em todos os municípios, devido a também o aumento das coordenadorias municipais de defesa civil e também da fiscalização do Corpo de Bombeiros nos municípios que não possuem as coordenadorias municipais, né? Um dos fatores é esse, outro fator é que as cidades estão crescendo, né? E com isso a densidade demográfica faz com que alguns córregos e rios e valas que antes não dava problema, passou a dar problema, porque passou a receber mais água com maior velocidade, maior volume, e a água chega em alguns locais que antes não chegava, né? E isso passou a trazer problema para moradias, principalmente as principais moradias mais próximas desses córregos e rios. Quais são as regiões que mais preocupam a Defesa Civil? Olha, a gente tem alguns locais que já é evidente, né? Já há muitos anos a gente vem sempre acompanhando. O principal ponto é a capital, né? Devido à grande densidade demográfica, a gente tem os problemas que são maiores e são mais velozes, né? Então, aqui são as áreas de risco da capital. Também temos um fator de Aparecida de Goiânia, que a gente tem uma atenção especial também, e a cidade de Goiás, né? Com o Rio Vermelho, que constantemente inunda, e a gente tem grandes problemas lá, principalmente nas casas homologadas como patrimônio histórico da humanidade. Major, aqui em Goiânia há 2 novas áreas de risco, 2 regiões? Na verdade, essas áreas de risco, a gente já vem acompanhando desde 2010, né? Só que agora elas foram incluídas realmente na planilha de áreas de risco, né? São a Vila Maria Luísa e a Vila Romana? Isso, são 2 áreas que a gente via acompanhando as ocorrências, as incidências de ocorrências nesses locais, e agora elas foram incluídas também nessas áreas, nas planilhas de áreas de risco. Já não é tão novidade. Sim. Já vem acompanhando isso desde o ano passado, só que agora nessa nova planilha ela já contabiliza como áreas de risco. Agora são 15 áreas monitoradas aqui na capital? São 15 áreas. São 15 áreas aqui na capital, com um total de mais de 400 famílias nesses locais. Tem aumentado o número de famílias em áreas invadidas? Tem aumentado o número de famílias em áreas de risco em Goiânia? Karine, pelo incrível que pareça, não tem aumentado. Os poderes públicos, tanto municipais como estadual, têm trabalhado, têm juntado esforços, né, para se reduzir essa quantidade de famílias. Se você pegar o histórico de algumas áreas de risco, elas têm diminuído consideravelmente a quantidade de famílias nesses locais. Porém, o que eu tenho falado, que eu falei antes, é que alguns locais que antes não dava problema, passou a dar problema. Então, que os problemas vão se intensificando em alguns locais, tá? Mas essas famílias estão sendo removidas, sim, tanto pelas prefeituras e principalmente aqui em Goiânia. A preocupação dessas áreas é com as chuvas? Exatamente. Essas áreas de risco que a gente tem cadastro aqui são relacionadas às chuvas. São relacionadas a enchentes, alagamentos, desmoronamentos, deslizamentos. Então são problemas relacionados às chuvas. Esse problema das chuvas não deve ser o mesmo para populações ribeirinhas, principalmente em relação ao rio Araguaia, que costumava enfrentar cheias nesse período de verão. Isso não ocorre esse ano por causa da diminuição do volume das chuvas, né? Esse ano ainda, esse ano está sendo um ano atípico, né? Até agora a gente não teve aí
o registro de grandes intensidades de volumes de água nos principais rios nossos. O principal é o Araguaia, né? Mas a gente tem um estreito relacionamento com o Serviço Meteorológico do Estado, o CIMEB, que monitora diariamente o volume das águas dos rios, nos rios no Estado, e a gente tem acompanhado esse monitoramento. O importante é que até agora não há nada de significante, pelo contrário, os rios ainda estão com um nível bastante baixo, então não há essa preocupação no momento. Mas é lógico que a gente continua monitorando. Assim que como as águas começarem a subir, com certeza a gente vai estar acompanhando mais de perto e, inclusive, mandando equipes para o local para alertar a população sobre esses riscos. E quais são as recomendações que o Corpo de Bombeiros faz à população nesse período? Olha, a gente tem inúmeras recomendações, inclusive recomendações para antes das chuvas, durante o período chuvoso e depois. Está até disponível no nosso site, que é o www.bombeiros.go.gov.br. Estão disponíveis essas informações lá, mas as principais as pessoas que moram em área de risco, que fiquem atentos sempre às previsões meteorológicas divulgadas pela mídia. Havendo algum problema, saia desse local imediatamente, procure um local mais seguro, chame a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, que nós damos a resposta imediata, e se for necessária a remoção, a gente encaminha para os órgãos competentes. As pessoas que estão na chuva, por exemplo, na rua, a gente tem nas dicas de quem está em veículo transitando, para que se houver um grande volume de água, que não tente atravessar algum local alagado. Pare seu veículo num local seguro, não próximo às árvores, espere passar esse período chuvoso para seguir os caminhos. E outras dicas que estão no nosso site. Subcomandante da Defesa Civil, Major Pedro Carlos Borges de Lira, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karine, e bom dia a todos. Corpo de Bombeiros, então, monitorando as áreas de risco em todo o estado, 7h52. Período para confirmação de matrícula vai até o próximo dia 15 na rede estadual. Os estudantes que se inscreveram a uma vaga na rede estadual de ensino devem conferir a escola em que foram alocados e comparecer à unidade com os documentos pessoais. O chefe do Núcleo de Orientação da Secretaria Estadual de Educação, Rafi Gomes, explica que a confirmação pode ser automática pelo telefone ou site da matrícula. Caso na solicitação ela tenha informado o e-mail, ela já recebeu a confirmação de qual escola que o aluno está alocado, né, pelo e-mail. Porque quando ele faz a solicitação, ele escolhe 3 escolas. Então, a secretaria ela faz a análise dessa possibilidade de atendimento, né, na maioria dos casos é atendido a primeira opção, só que em alguns casos não. Então a primeira situação é observar o e-mail, né, dele para verificar qual é a escola que ele foi alocado. Caso ele não tenha essa possibilidade, ele pode ligar no 0800, certo, para saber qual escola que ele foi alocado. Ou ele pode entrar no site da matrícula para obter essa informação. Depois que obter qual é a escola que ele está alocado, ele vai dirigir a essa escola, levar a documentação para efetivar a matrícula. Então primeiro ele verifica qual é a escola que o aluno foi alocado, posterior ele vai até a escola para fazer a efetivação. E isso tem que acontecer até o dia 15. O número do telematrícula é o 0800 645 6556 e o site é o www.matricula.go.gov.br. A SEDUC informa que vai oferecer vagas a todos os inscritos na rede estadual. Conforme estatísticas da própria secretaria, cerca de 30% dos estudantes foram alocados em escolas de sua primeira opção. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h54. Nascem em Goiânia gêmeas geradas em útero da avó. As gêmeas Emanuela e Júlia, geradas no útero da avó materna Maria da Glória, de 52 anos, passam bem. O médico obstetra Pedro Sebastião Rodrigues, que realizou o parto, disse que a cirurgia cesariana foi tranquila e que a avó reagiu bem. Para o médico, essa foi uma experiência marcante em sua vida profissional. Ela tem 52 anos, então ela não dispõe mais de óvulos nos ovários, não é verdade? E a filha tem ovários normais, ricos em óvulos, porém não tem útero, porque ela teve uma malformação uterina de nascença e foi retirado o útero dela, de forma que ela não tem útero. Aí o procedimento que foi feito se retirou os óvulos da filha, os espermatozoides do esposo, da filha, e inocularam na senhora, na dona Glória, na mãe, e ela gestou.
A filha de Maria da Glória, Fernanda Medeiros, de 34 anos, não podia engravidar porque perdeu o útero aos 13 anos de idade. Para gerar as gêmeas, Maria da Glória passou por um procedimento de fertilização, como explica Pedro Sebastião. O que me chamou mais atenção foi a abnegação dessa senhora, a dedicação, que eu acho que serve até para nos inspirar a admirar mais a questão familiar, que hoje no nosso mundo, na nossa época contemporânea, a família muitas vezes é jogada para segundo plano. Agora os pais das gêmeas aguardam na justiça decisão favorável para que tenham o direito de registrar as crianças. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. PUC justifica resultado insatisfatório em avaliação do MEC. Curso de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás teve um resultado insatisfatório no conceito preliminar de curso do ano de 2011. A avaliação foi divulgada ontem pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. O órgão federal considera insatisfatórias as notas 1 e 2 na escala que vai até 5. O curso da PUC obteve média 1,7. A nota do conceito preliminar de curso é gerada a partir de 3 fatores: a nota obtida no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, a situação do corpo docente do curso e a estrutura ofertada aos alunos. Em nota oficial à imprensa, a PUC informa que o resultado do conceito preliminar de curso divulgado pelo Ministério da Educação é fortemente dependente do desempenho e da adesão dos alunos ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, e dessa forma representa uma avaliação importante, mas parcial. Ainda de acordo com a instituição, avaliadores do Ministério da Educação vão visitar a universidade nos próximos meses, o que vai permitir uma avaliação mais completa e abrangente do curso. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Prostitutas de Belo Horizonte vão ter aulas grátis de inglês para se preparar para a Copa do Mundo. A ideia é ensinar o básico. Cerca de 20 garotas de programa já se inscreveram para participar do curso, que é de graça. A expectativa da Associação de Prostitutas de Minas Gerais é de que pelo menos 300 das 4.000 associadas frequentem as aulas até o final do ano. Índios bloqueiam há 2 dias a estrada de acesso a um dos principais canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Os Juruna denunciam que o represamento do rio Xingu estaria prejudicando a qualidade da água e afetando a pesca. Homens da Força Nacional de Segurança acompanham o protesto. Representantes da Norte Energia, responsável pela usina, estão negociando com as lideranças indígenas. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu sindicância para investigar a falta de médicos no plantão em 5 hospitais públicos. O Ministério Público Federal também vai apurar o caso. Ontem, mulheres grávidas não conseguiram atendimento no mesmo hospital da Ceilândia, onde o serviço de emergência foi suspenso no domingo. A secretaria informou que pelo menos 4 médicos faltaram ao plantão. A sindicância tem prazo de 15 dias para ser concluída. O Ministério da Educação considerou ruins 38 cursos de instituições de ensino superior particulares e públicas. E entre elas, algumas tradicionais. A avaliação levou em conta a estrutura das universidades, a qualificação dos professores e o resultado do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Ao todo, 38 cursos de 21 instituições de ensino superior tiveram notas inferiores a 3 e foram reprovados. O Ministério da Educação também afirmou que alunos de baixa renda aprovados por meio de cotas em universidades federais vão receber uma bolsa de R$ 400 por mês para pagar despesas do curso. A medida foi inserida numa medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff, que tramita no Congresso Nacional. Para entrar em vigor, a bolsa depende da aprovação do orçamento de 2013, que deve ser votado no início de fevereiro. 7h59, Noticiário Internacional. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi criticou 3 juízes, segundo ele, feministas e comunistas, que determinaram que ele deve pagar à ex-mulher R$ 534 mil por dia como parte de um acordo de divórcio. As declarações foram feitas durante uma entrevista ao Canal 7 da TV italiana. Em 28 de dezembro, um jornal italiano disse que a decisão havia sido tomada antes do Natal
e que Berlusconi havia sido condenado a pagar para Verônica Lario, com quem se casou em 1990, cerca de R$267 mil por dia. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.